Aleluia. Hebreus, capítulo 11. Vocês estão enxergando a minha Bíblia daí, gente? Tá dando para ver aí ou não? Praticidade, gente. Coisa prática, entendeu? Põe na bolsa, leva em todo lugar. Lê em todo lugar. Esses dias eu fiz um negócio engraçado. Eu parei no sinaleiro, abri minha bolsa, tirei a Bíblia, pus no banco. Aí toda hora que eu parava no sinal, eu pegava a Bíblia, lia, aí o sinal abria, eu andava. O sinal fechava, eu lia a Bíblia. Ué, um tempo perdido, né não? Lê a Bíblia aí. Tem que ler a Bíblia, né? Então, por isso que eu carrego essa Bíbliazinha aqui, em que todo lugar eu levo ela. Hebreus capítulo 11. Muitas vezes, amados, crises, elas vêm no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios. Então, isso é uma coisa comum a todos os crentes. Se você está passando por alguma crise, se você está passando por algum problema, onde você olha para o céu e fala, meu Deus, por que eu estou passando isso? Ou, meu Deus, por que eu não consigo vencer isso? Ou, meu Deus, por que eu não consigo romper com isso? Alguém aqui já fez esse tipo de pergunta para Deus? Levanta a mão. Todos nós, né? Quem não levantou aí, porque deve estar com preguiça de levantar, mas isso é comum. E isso também aconteceu com os discípulos. Certa vez, alguns discípulos de Jesus não conseguiram expulsar alguns demônios. E eles chegaram para Jesus depois e disse assim, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Por que o Senhor chegou lá tão rapidinho, o Senhor expulsou e nós não conseguimos expulsar? A resposta de Jesus, irmãos, ela não foi cheia de teologia, ela não foi cheia de desculpa, porque muitas vezes quando nós estamos em muitas crises, quando a nossa fé não funciona, quando as coisas não acontecem, a gente arruma 1000 argumentos, 1000 teologias para explicar aquilo que não está dando certo. É ou não é? Mas Jesus foi direto ao assunto. Jesus disse assim, por causa da pequenez da vossa fé. Repita essa frase comigo, para você memorizar bem. Diga, por causa da pequenez da vossa fé. Diga para essa pessoa do seu lado, talvez o problema aí é falta de fé mesmo. É uma fé pequenininha mesmo. Jesus quer dizer o seguinte, o problema não é nada. O problema é só a fé pequena que vocês têm. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor nos deu uma medida de fé. A Bíblia diz que o Senhor já nos deu o Espírito Santo. O Senhor já nos deu a palavra. Mas por que essas coisas acontecem? No início da minha vida cristã, eu tinha uma ideia muito errada a respeito de fé. Eu pensava que fé estava ligada às emoções. Eu pensava que fé estava ligada ao que eu estava sentindo no momento. Se eu estava sentindo ansiedade, se eu estava sentindo tristeza, aí, irmãos, eu nem orava. Porque eu pensava assim, se eu orar agora, eu não estou crendo mesmo, então eu nem vou orar. E às vezes quando eu chegava em um lugar onde tinha alguém enfermo, ou alguma situação onde aquilo me abalasse, por exemplo, se eu estivesse me sentindo assim, triste, sabe o que eu fazia? Eu nem orava, porque eu pensava que por causa daqueles sentimentos da minha alma, naquele momento eu estava ansiosa, eu estava angustiada, eu nem orava. Porque eu pensava assim, minha fé foi embora. Então a minha fé era mais ou menos assim, tem dia que eu estava cheia de fé. Tem dia que eu não tinha fé nenhuma. Havia dias que eu levantava, irmãos, eu levantava tão cheia de fé, eu pensava, né? Eu levantava assim, parece que eu tocava na minha fé. Já viu aquele irmão chegar assim, pastor, hoje eu estou tão cheio de fé. Não tem isso, irmãos. Você tem fé ou você não tem fé. Você edificou sua fé ou você não edificou sua fé. O que esse irmão está querendo dizer é o seguinte, que hoje a alma dele está assim para cima, entendeu? Sabe aquela alma animada, aquela alma cheia de ânimo, de
de sentimentos assim, de alegria, de emoção assim, de emoções boas. Porque tem dia que a gente acorda assim, a gente está tão eufórico, e aí a gente, hoje eu estou crendo em tudo. Aí é aquele dia que você acorda, as mulheres aí, chateada com o marido, e você acorda chateada com tudo, você acorda chateado com a igreja, você acorda chateado com o gerente do banco, você acorda, aí, irmão, eu não estou crendo em nada mais. Sim ou não? Eu pensava que fé era assim. E depois de um tempo orando em línguas, irmãos, de alguns anos, orando no Espírito Santo, meditando na palavra, o Espírito Santo vai te ensinando a verdade. O que é engano na tua mente e o que é verdade. O Espírito Santo vai derrubando os sofismas. O que são sofismas? São pensamentos que não são verdadeiros. E o Espírito Santo vai construindo a verdade em você. E algo que o Espírito Santo foi construindo em nós, foi nos ensinando o que é realmente a fé. E não é à toa, irmãos, que o Senhor nos deu esse nome, ouvir e crer. Esse nome nasceu profeticamente, porque esse nome nasceu, irmãos, de uma experiência que nos mostrou aonde o Espírito Santo queria nos levar e onde o Espírito Santo ainda está nos levando. O Espírito Santo está levando essa igreja, o Espírito Santo está levando esse ministério a reais experiências de fé. A ter uma fé que realmente funciona, uma fé que realmente muda, uma fé que realmente move as montanhas, uma fé que faz a figueira secar, uma fé que faz o mar abrir. Quem aqui quer ter essa fé? Diga, essa fé não é um sentimento, não é uma emoção. Mas o que é então, irmão? O que é? Pergunta para a pessoa do seu lado, é o que então? Pastor, porque eu já tentei crer de todas as formas. Eu levei o óleo, eu fiz tudo, mas não funcionou. Eu fechei o olho, eu orei em línguas. Pastor, eu até arrepiei, mas não funcionou. Então o Espírito Santo começou a me ensinar, irmãos, como é que a fé de Deus funciona. Como é que Deus fluiu na fé? Como é que Deus fez tudo assim? Hebreus diz assim, Hebreus 11, leia comigo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Vamos decorar esse texto aqui, amém? Fala para o teu irmão, você tem que memorizar a Bíblia. Aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Diga comigo, aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aquilo que se vê foi feito do que não pode se ver, do que é invisível. Então diga comigo o que eu vejo, o que eu toco, o que eu enxergo, o que eu provo, foi criado daquilo que eu não vejo, não posso tocar, não posso enxergar, não posso ouvir. Irmãos, a fé funciona assim. Pronto, eu já falei tudo para vocês aqui. E aqui diz que tudo foi criado dessa maneira. Aqui diz que o universo, em algumas versões aí diz o mundo foi criado, em outras versões diz o universo foi criado pela palavra. Vá comigo para Gênesis.
Não, antes de Gênesis, vamos para Marcos. Mas como que funciona isso? Ei, irmãos, é muito tempo de oração em línguas para a gente entender o que é espiritual. Você ficou aprendendo com o mundo, a como se vive no mundo, a como ter uma vida natural, a como ter uma vida comum, humana, durante 30 anos. E gasta um tempo com o Espírito Santo e com a palavra, para você entender como funcionam as coisas espirituais. É totalmente diferente. Amém? Marcos capítulo 4. Jesus traz em Marcos a base de todo o entendimento da fé. Se você nasceu de novo, você nasceu do Espírito Santo e foi chamado por Deus para viver uma vida espiritual por meio da fé. Então, amado, se você não entende o que é fé, se você não entende como edificar a fé, se você não entende como fazer essa fé funcionar, filho, me perdoa, mas você está frito. No goianês, você está no sal. Que vida cristã é essa que você vai ter? Se você não sabe o que é fé, como que isso funciona, como faz, e você depende da fé emocional. Não existe fé emocional. Deixa eu te dizer uma coisa. Não existe fé nas emoções. A fé não é das emoções. A fé é do Espírito. A fé é espiritual. Então, se você depende de sentir, querido, você já está tudo errado. Não importa o que você sente. Porque o psique humano, ele foi criado para reagir de acordo com aquilo que vê, daquilo que ouve, daquilo que sente, de acordo com aquilo que toca, de acordo com a notícia que ouviu. Alguém chega para você, querido. Você quer ver você se encher de fé emocional? Alguém chega para você e fala assim, ó, Ricardo, você ganhou na Mega Sena. Pensa uma alma feliz. Imagine alguém chegar para você e falar assim, você ganhou na Mega Sena. Gente, o que eu vai ouvir de glória a Deus, de aleluia, de Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, eu te glorifico, Pai, o Senhor é tremendo, e eu te amo, e é verdade, gente, é verdade mesmo o que está escrito aqui. E aí começa, olha o que está aqui é verdade mesmo, e aí vai ser, pensa uma alma cheia de fé. Mas não é essa a fé que criou o universo. Aqui em Marcos 4, Jesus diz assim, Jesus começou a contar para os discípulos a parábola do semeador. Quem aqui já leu a parábola do semeador? Jesus contou que um semeador saiu a semear. Ele jogou parte da semente entre os espinhos, parte da semente entre o terreno rochoso, parte da semente caiu lá na beira do caminho. Então ele começou a contar essa parábola. E ninguém entendeu nada. Porque o homem natural não entende nada. Então aí eles perguntam no verso 13. Acompanha na sua Bíblia aí, quem trouxe Bíblia. Capítulo 4, verso 13. Então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão as outras? Aqui, irmãos, quando Jesus disse isso, ele quis dizer o seguinte, se você não entendeu a parábola do semeador, você não vai poder entender mais nada. Nada do que eu te ensinar aqui você vai entender. Porque a primeira coisa que você tem que entender é o ensino, a verdade que está na parábola do semeador. Se você não entender isso, você não entende mais nada. Então Jesus considerou que o ensino da parábola do semeador é um ensino fundamental da vida da fé. E o que é que ensina a parábola do semeador? Continua comigo. A primeira coisa que ensina a parábola do semeador está no verso 14. Leia comigo. O semeador semeia a palavra. Toda a igreja diga comigo. O semeador semeia a palavra. Diga o semeador semeia a palavra. Mais uma vez.
O semeador? O que é a palavra? A palavra é o quê? Ah, então isso é a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender. Ah, pastor Gleice, você vai pregar isso de novo. Irmãos, nós temos que ouvir isso 1 milhão de vezes. Até o nosso psique. Até isso entrar em nós. Irmãos, porque eu vou te contar, uma mudança no nosso interior, somente o Espírito e a palavra. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender é que a palavra é uma semente. Uma semente é uma palavra. A palavra é uma semente. Se você não entender que a palavra é uma semente, você não vai construir a tua fé. É interessante que aqui em Goiás, lembra que a gente usava aquela matraca? Quem lembra? Quem já usou matraca? Quem sabe o que é matraca? Lembra que meus avós, antigamente, na fazenda do meu pai, dos meus avós, eles tinham aquela matraca. E eu lembro do meu avô, da minha avó, trabalhando com aquilo. Era um aparelhinho assim, manual, né? Que enchia de semente. E aí você chegava lá no buraco, fazia o buraco lá na lavoura, né? Onde ia se plantar a semente. Aí você abria, a semente caía quando você abria, e você fechava. Ia para o próximo buraco, abria, a semente caía, você fechava. Quem lembra da matraca? A matraca deixava sair a semente. Diga para o teu irmão, qual é a única coisa em você que sai semente? Se a semente é a palavra, se palavra é semente, cadê a matraca? A matraca é a? Fala bem alto, meu irmão. A matraca é a? A matraca é a? Então diga para o teu irmão, cuidado com essa matraca, meu filho. Irmãos, é muito clara a palavra de Deus, irmãos. A palavra é a semente. Agora olha comigo, verso 26. Jesus prosseguiu a respeito da parábola da semente. Jesus disse assim para os discípulos, verso 26. Ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Irmãos, o que mais Jesus podia ensinar a respeito da fé? O que é que criou tudo, irmãos? O universo foi formado pela... Ok, irmãos, é tão simples. Tudo foi formado pela... E a semente é o quê? E a minha boca lança o quê? E a minha semente faz o quê? Gera, cria. Jesus diz assim, o que eu vou comparar? Como é que eu vou ensinar para vocês como que as coisas espirituais funcionam? Ah, já sei. Olha, o reino de Deus funciona assim. É como se um homem lançasse semente na terra. Verso 27. Noite e dia, estando ele dormindo, ou acordado, sentindo bem, ou sentindo mal, sentindo ansiedade, ou sentindo, não sei lá o que está sentindo, não importa o que ele está sentindo, a semente está lá na terra e ela germina por si só. Irmãos, a única coisa que tem poder de criar é palavra. A palavra de Deus cria. No princípio era o verbo. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. E essa palavra, Romanos diz que essa palavra está perto de mim, no meu coração e na minha boca. Se eu crer com o coração e confessar com a minha boca, eu serei sozo. A palavra sozo na Bíblia, eu serei salvo, está escrito em Romanos. A palavra sozo significa salvação. E salvação, sozo, irmãos, não é apenas ficar livre do inferno.
A palavra sozo significa estar completamente livre das trevas e de toda maldição que há nas trevas e de toda problemática que há nas trevas. A palavra sozo significa redimido, resgatado completamente. Então está escrito em Romanos, se você crê com o coração. A palavra coração em Romanos, irmãos, não é psique. O problema é que a gente quer crer com a mente. A gente quer crer com a alma. A fé não é da alma, a fé é do Espírito. E se você for tentar colocar a sua alma alinhadinha, certinha, dia e noite, para você achar que você está crendo, querido, você vai se frustrar. A fé não funciona assim. A fé funciona por meio da palavra. A palavra é geradora. A palavra é criadora. Não sou eu quem crio, não sou eu quem mudo, não sou eu que faço a semente crescer. Ela tem uma genética, ela tem um poder. Deus colocou a natureza, Deus criou todas as coisas. E a Bíblia diz que nós podemos aprender todas as coisas espirituais por meio das coisas criadas. Quem já leu isso na palavra? Então quando você pega uma semente de feijão, você pega aquela semente, ela tem o poder de gerar o pé de feijão e milhares de outros feijões. E você pega aquela semente de feijão, coloca lá na terra, coloca a água, porque a água, nós vamos ver o que é a água, se não der tempo hoje, domingo que vem, nós vamos ver o que é a água quando eu planto a semente. E eu coloco a semente de feijão ali, irmãos. E aí eu fico trabalhando para aquela semente nascer. E eu fico assim, me esforçando para me sentir super bem. Porque se eu me sentir mal, ela não nasce. A gente pensa assim. A gente pensa assim. Então a gente tem todo aquele esforço emocional de crer. Pastor, eu não estou crendo porque hoje eu me sinto tão angustiado. Você não está crendo é porque você está falando o que não é a palavra. É por isso que você não está crendo. Não é porque você não está sentindo. Não é porque você está sentindo ou não sentindo. O que você precisa, querido, é fazer o que Deus fez. Vá comigo para Gênesis, capítulo 1. Diga bem alto comigo, meu pai já viu e já enfrentou um caos. Nós pensamos assim que Deus, também não é covardia, né? Assim, Deus é perfeito, Deus é Deus. Ele não passa por problema, Ele não enfrenta nada, então é fácil. Deus dizer pra gente assim, olha, vença as coisas pela fé, ou mude, seja curado, ou sei lá o que pela fé, porque Ele é Deus. Irmãos, a Bíblia começa com Deus enfrentando um caos. A Bíblia começa com Deus olhando e vendo um caos sobre a terra. Então não é só você que enxerga caos. Pastor, porque lá em casa o trem está um caos. Olha, na minha família, caos. Nas minhas finanças, só estou vendo um caos. Olha, na minha saúde, só estou vendo um caos. Na minha empresa, caos. Aonde eu olho, pastor? Na verdade o trem está feio mesmo, viu? Porque o trem está feio. Eu quero dizer para você que já no início da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, o Espírito Santo já pode te ensinar a como transformar um caos em um jardim do Éden. Porque foi exatamente isso que Deus fez. Então o que nós temos que fazer, querida, é aprender com o Espírito Santo. Como que faz quando eu vejo o caos? Como? Porque muitas vezes, irmãos, na nossa vida a gente não vê saída. Você olha assim, você não vê nem uma luzinha no fundo lá do túnel. Às vezes não tem nem túnel. Às vezes você está num paredão assim que não tem para onde correr. Quem aqui já se sentiu assim? Todos nós passamos por isso, irmãos. A Bíblia diz que todos nós passamos por provas, por provações. Se você está passando por provação, por momento difícil, por crise, querido, fica tranquilo, é normal. Pastor, eu estou até duvidando que eu sou crente.
Que muita gente boa aqui na Bíblia até duvidou também. Porque todos eles passaram por momentos de crise, por momentos de dor, por momentos de luta, por momentos de perda. Mas Hebreus 11 diz que eles venceram pela fé. Eles confessavam a palavra. Eles venceram pela fé. Raabe venceu pela fé. Abraão venceu pela fé. Abraão creu e confessou uma palavra, irmãos, 25 anos. 25 dias a gente já está caindo da fé. Já está murmurando, já está reclamando. Nós precisamos aprender, irmãos, a vencer pela fé. A Bíblia diz que o céu é para vencedores. Eu amo quando diz Apocalipse assim, diz assim, ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente no meu trono. Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedrinha com nome escrito. Ao que vencer. Agora, quem é que vence? Quem lutou. Não existe vencedor sem batalha, sem guerra, irmão, sem luta. E quanto maior a luta, maior é o testemunho. Os maiores testemunhos da minha vida, irmãos, foi nas lutas. Foram os maiores testemunhos da minha vida. Foi nas lutas. Foi quando os médicos desenganaram. Vocês, muitos irmãos aqui, a maioria conhece. Quantos milagres Deus já operou nas nossas vidas. Mas no momento da guerra não foi fácil. Não foi fácil. Eu contei para vocês aqui da última vez que eu estive no médico. Todos os médicos, meus irmãos, me deram diagnósticos terríveis. Então eu decidi, eu não aceito esse diagnóstico médico. Eu vou semear a palavra no meu corpo. A palavra tem poder para curar o meu corpo. A palavra tem poder para mudar o meu corpo. E eu nem voltei nesse médico mais, em médico nenhum mais. Irmãos, o problema é que é mais fácil a gente ir pelo natural. É mais fácil a gente não esperar. É mais fácil a gente andar pelo que vê do que pelo que não vemos. A fé tem que perseverar, a fé tem que ser paciente. Só que a gente não espera. Aqui diz assim, verso 2. No princípio Deus criou os céus e a terra, né? Verso 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Pastor, é minha vida aí, você falou agora, ó. Não importa, querido. Fica tranquilo. A palavra de Deus muda tudo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3. Então Deus começou a chorar. Leia aí na sua Bíblia. Então o Senhor começou a murmurar, porque não aguentou ver tanto caos. Então o Senhor correu na casa do pastor e pediu, pelo amor de Deus, ora por mim. Então o Senhor pôs a mão na cabeça e disse, ai meu Deus, e agora? Ai de mim mesmo. Está escrito aí no verso 3, aqui, olha, então Deus ficou desesperado e disse, não vai ter jeito mesmo não. É isso que está escrito aqui, irmãos? Ou Deus começou a reclamar, mas não é possível, eu já criei essa terra uma vez, agora de novo. Reclamar, murmurar, desistir. Ah não, essa terra já foi uma vez, quer saber, eu vou largar desse trem de mão, já tentei. De novo? Não. Verso 3, o que está escrito na sua Bíblia? Ah! O que está escrito na sua Bíblia? E o que aconteceu? E aí depois o que aconteceu no verso 4? Ai, olha aqui, irmãos, que fantástico! Quando Deus viu o caos, Deus fez o quê? Falou o quê? A palavra. E depois no verso 4, o que aconteceu? Deus viu.
Fala, primeiro eu falo, depois eu vejo. Por isso está escrito, irmãos, que aqueles que são da fé, não atentamos nós para as coisas que se veem. Se você quer andar pela fé, a primeira coisa que você tem que entender é que a vida da fé é o contrário da vida humana natural. A vida humana natural vê para acreditar, vê para se sentir bem, vê para achar que tudo vai dar certo. Tem que ver o extrato para, é mesmo, olha o quanto eu sou próspero. Olha aqui esse extrato bancário. Olha aqui, gente, Deus falou que eu sou rico mesmo. Olha aí, que coisa tremenda. Isso não é fé, não, irmãos. Não é isso que é fé. A fé fala para depois ver. A fé semeia a semente para depois colher o fruto. Então Jesus falou assim, se vocês não entendem que o reino de Deus funciona como semente, vocês estão enrolados. Primeiro eu falo, eu digo, haja luz. E viu Deus. E por várias vezes aqui em Gênesis, irmãos, olha o que vai acontecendo, verso 6. Depois disso, disse Deus, haja firmamento. Verso 9, e disse Deus, ajuntem-se. E depois lá no verso 10, no finalzinho, e Deus viu. Verso 11, então disse Deus, cubra-se. Lá no finalzinho do verso 11, e Deus viu que ficou bom. Verso 14, disse Deus, haja luminares. Logo mais embaixo, e Deus viu. Verso 20, disse também Deus, então encha-se as águas, tará. Deus viu que ficou bom. E disse Deus, produz a terra, tá? Lá no final do verso 25. Deus viu que ficou bom. Verso 26. Então disse Deus, façamos o homem. Então em Gênesis, irmãos, aqui no capítulo 1 e no capítulo 2. Acho que eu já ministrei isso aqui, não sei se eu ministrei aqui, nem sei onde eu ministrei. Em Gênesis 1, irmãos, Deus diz 12 vezes. E Deus vê 7 vezes. E aqui existe um ensino do Espírito Santo. A palavra 12 na Bíblia é governo. Se você quer governar o caos, você tem que dizer. A palavra liberada, a palavra semeada, governa, transforma, cria. E logo em seguida, você vê o que é perfeito. Se você quer ver uma vida perfeita, se você quer ver na sua família a perfeição de Deus, querido, se você não mudar a sua boca, você nunca vai ver. Se você, como diz o salmista disse assim, Senhor, põe um guarda na minha boca. Põe um guarda na minha boca. Diga para o teu irmão, põe um guarda na tua boca. A tua boca é a matraca de Deus. Irmãos, não existe criação sem a palavra. Não tem como criar sem a palavra. Não há como Deus transformar a sua vida se a palavra não for semeada na sua vida. Na verdade, querido, a sua vida por si só ela é criada. Me entende? Por si só me entenda. A sua vida é criada pelo que você diz. A sua vida é a criação da sua boca. Assim como Gênesis se tornou aquilo que Deus falou, a sua vida se torna o que você fala. Ah, pastor, eu não sei porque que a minha vida está assim. Então você faz o seguinte, pega um caderno, um livro bem grosso assim, e durante a semana você vai escrevendo tudo que você diz ali. Tudo, vai escrevendo. O que você diz da sua casa, o que você diz dos seus filhos, o que você diz do seu sinal, o que você diz de tudo. O que você diz da sua igreja, o que você diz do seu pastor, o que você diz do seu pastor, o que você diz... Vai escrevendo. E aí quando chegar o final da semana, senta para ler.
E quando você sentar, você escreve assim na capa: a criação do meu jardim. Ou escreve assim na capa: o meu jardim. Ou o meu mato. A minha prisão. Eu não sei o que vai estar escrito ali. Eu não sei o que vai estar criado ali. Diga para o teu irmão: você decide o que você vai criar ali no livro da sua vida. Você é quem decide. Ah, pastor, não sei por que Deus me fez isso. Querido, Deus fez tudo e já te deu tudo para que você governe a sua vida. Deus já fez tudo. Irmãos, Deus já nos deu tudo. Deus nos deu as águas do Espírito. Deus nos deu a semente. Planta um jardim quem quer. E planta um mato cheio de espinho quem quer. Você que decide o que você quer colher. Eu ouvi isso, achei tremendo. Você não decide a sua colheita, você decide a sua semeadura. Enquanto o chão está limpo, a terra está limpa, você decide o que você vai colher. Mas depois que você lançou ali um saco de tomate, de semente de tomate, algum tempo depois, 4 meses eu acho, né? Tomate? 3 meses, não sei. Quando você voltar ali, vai ter o quê? Vai ter o quê, irmãos? Ah, não. Mas eu achei que eu ia encontrar melancia aqui. Mas é claro que você vai encontrar tomate. A semente que você lançou ali foi de tomate. Nós somos assim na nossa vida. Nós lançamos espinhos e abrolhos o tempo inteiro na nossa vida. E aí, não, olha aqui como está minhas finanças. Você murmura, você reclama, você semeia o tempo inteiro. Irmãos, a palavra de Deus funciona. E vou te dizer uma coisa. Para você viver pela fé, você tem que perseverar. Por quê? No domingo que vem nós vamos falar. Já está tarde, não está? Tá, não vai dar tempo. Mas nós vamos entender o processo de Gênesis 1 e Gênesis 2 domingo que vem. Como que funciona? Eu quero te dizer uma coisa. Aquilo que é visível vem do que não se vê. Então, durante um tempo, querido, a palavra é semeada. E ela é semeada no reino do Espírito. E aquilo ainda é invisível. Quando eu coloco a semente ali na terra, Maurinei, no dia seguinte eu não vejo nada. Continua tudo como está. No outro dia parece que não mudou nada. Eu vou lá, não estou enxergando nada. E no outro dia parece que eu não estou enxergando nada. Mas diga para o teu irmão, o reino de Deus é assim. A Bíblia diz que o lavrador espera paciente a sua colheita. Amém, irmãos? Amém? Então, se você quer viver pela fé, a primeira coisa que você tem que fazer, não atentamos nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Pastora, mas a minha alma, esquece a tua alma. Ah, mas hoje eu não estou me sentindo bem, esquece. Se você está se sentindo bem, se você está se sentindo mal, esquece. Esquece. Muda a sua confissão. A palavra confissão na Bíblia, guardemos, pois, firme a nossa confissão. A confissão da nossa fé. Você é capaz de guardar firme a sua confissão? Você é capaz de guardar firme? Alguém chegar para você e falar assim, Deus falou que você vai ter um filho? Você está doido? Você já olhou no espelho, Abraão? Você está um maracujá de gaveta. Você está doido, você vai ter um filho. E Abraão dizia o quê? A Bíblia diz em Hebreus que Abraão se fortalecia na fé, murmurando. Abraão se fortalecia na fé, dizendo, acho que Deus não falou não.
É assim que Abraão se fortalecia? Está escrito em Hebreus, Abraão se fortalecia na fé. Romanos. Abraão se fortalecia na fé. Abraão também não via, irmãos. Abraão ficou 25 anos sem ver. Abraão ficou 25 anos dando glória a Deus. Eu vou ter um filho. E quando alguém perguntava, eu vou ter um filho. E quando alguém dizia alguma coisa, eu vou ter um filho. Irmãos, quando o Hebreus fala de José, de Abraão, irmãos, aquelas histórias ali são as nossas histórias. A nossa história não é diferente da história de Davi, da história de José. A Bíblia diz que José morreu, e quando José morreu, Deus havia falado para ele, vocês vão sair aqui do Egito, e vocês vão entrar em Canaã. A Bíblia diz que quando José morreu, ele disse assim, olha, eu sei que eu vou sair daqui. Então quando vocês estiverem saindo daqui, vocês peguem os meus ossos, porque os meus ossos serão sepultados em Canaã. Irmãos, ele disse, e ele morreu dizendo isso. E algum tempo depois, os ossos de José estavam sendo enterrados em Canaã. Raabe disse assim, eu vou ficar dentro dessa casa e ela não vai cair. Todas as vezes eu falo de Raabe aqui, né? Porque para mim é a história mais tremenda da Bíblia, é a história de Raabe. Primeiro porque ela era uma prostituta. Porque quando a gente fala de Davi, nossa, Davi, né? Adorador, rei, né? A gente fala de Moisés, homem de Deus, viu a glória, viu tudo, né? Mas Raabe, perdão, irmãos, Raabe passou anos vendo homens entrarem no seu quarto. Raabe era uma prostituta. Sabe por que eu amo Raabe? Raabe era uma pessoa comum. Sabe aquela pessoa pecadora, que não era de um povo que servia a Deus. Não foi ensinada a amar a Deus. Não sabia nada de Levítico, de números, de lei, de gênero, nada disso. Raabe era uma pessoa comum. Mas o dia que ela decidiu crer numa palavra de Deus, confessar uma palavra de Deus, ela foi salva. Sabe, irmãos, ela teve que crer mesmo, porque a casa dela ficava no muro. A casa dela ficava na muralha que Deus falou que ia derrubar. Pensa. Deus falou para ela, se você ficar dentro da casa, você não vai morrer. Irmãos, Deus é demais. Deus procura pessoas de fé. Todas as vezes que Jesus via alguém crendo, ele se alegrava. Irmão, Jesus não se alegrou com os fariseus. Jesus não se alegrou com os grandes homens de Deus da época. Jesus se alegrava com pessoas simples que criam. Então Raabe era aquela mulher, pensa, a mulher mais perdida da cidade era Raabe. E Deus falou assim, fica na sua casa, você não vai cair. Está escrito que a casa de Raabe estava em cima da muralha. E aí a conversa, o que Raabe ouvia era o seguinte, a muralha vai cair. E isso que é difícil, irmãos. É difícil permanecer na fé quando todas as pessoas dizem o contrário para você. Quando todas as pessoas estão dizendo assim, isso aí não tem cura, você vai morrer. Quando todas as pessoas dizem, olha, fulano morreu disso aí. Quando eu falei para vocês, né, que o último médico que eu fui, virou para mim e falou assim, o Tancredo morreu disso aí que você tem. O médico virou para mim e falou assim, olha, isso aí que você tem, fez um monte de exame lá, isso aí, o Tancredo morreu disso aí. É difícil você crer na palavra, irmãos, quando todo mundo fala outra coisa. Mas Raabe fez isso. Todos diziam, o muro vai cair. Ia cair ou não ia cair, irmãos? Por que o muro ia cair? Porque Deus falou que o muro ia cair. Agora pensa a fé daquela mulher. Até o próprio Deus falou que o muro ia cair. Mas ela lá no coração dela, não vai cair. A minha casa não vai cair. Eu não sei o que Deus vai fazer não, mas a minha casa não cai. O muro pode cair, mas a minha casa não vai cair. Imagina aquele muro igual dominó assim, caindo, irmãos, caindo, e ela lá dentro.
Imagina o barulho que fez a queda daquele muro. Aqui a gente fica assim, parece que é tão fácil crer, né, irmãos? Fica lá na pele dela. Imagina você lá. Imagine lá, você está dentro da casa e a muralha caindo, e aquele barulho, aquele exército, e aquela barulheira, e pedra caindo, explodindo tudo. E você dentro da casa, quietinha. Pergunta ao seu irmão, você ficaria dentro daquela casa? O problema é, irmãos, não é que a palavra não funciona. Nós não somos capazes de perseverar nela até o fim. Nós não somos capazes de crer nela até o fim. Nós fazemos como Saul. Saul não foi capaz de esperar Samuel chegar. Samuel fala da palavra. Saul teve que dar um jeitinho, ele não conseguiu esperar. O problema é que nós começamos a confessar a palavra, mas aí quando no dia seguinte pega o extrato bancário, no dia seguinte aquilo começa a doer, e aí, irmãos, na circunstância, a sua alma, você pula fora da casa. E ainda pula fora dizendo assim, Deus mentiu para mim. O Senhor não mente. E se você for capaz de ficar dentro da casa até o fim, a sua casa não vai cair. Não vai cair. Amém? Vamos ficar de pé? Fique de pé e abra a sua Bíblia. Em Tiago. Tiago capítulo 3, verso 2. Tiago 3, 2. Todos. Quem achou, diga amém. Acha aí na sua Bíblia, querido. Porque você precisa realmente entender o que está escrito aqui. Tiago 3, 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar todo o seu corpo. Nós tropeçamos em muitas coisas, mas fala para o teu irmão, não tropeça com a boca não, porque aí você enrola. Aquele que domina a sua língua pode se tornar perfeito. Não sou eu que estou te dizendo isso, amado. Fala para o teu irmão, está na Bíblia. Provérbios diz assim, do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas. Capítulo 12 diz assim, verso 18, há palavras que ferem como espada. A língua dos sábios traz cura. Então a língua fere e a língua cura. A língua produz coisa boa, produz coisa ruim. Vocês estavam rindo aqui da minha Bíblia? Essa Bíblia estava guardada há muito tempo. Um tempo. Eu guardei ela. Eu tenho uma menor que essa. Não sei quem já viu aqui. Eu tenho uma pequenininha assim. Já viram? Eu sou novinha ainda. Mas eu comecei a não enxergar bem. E essa Bíblia minha aqui e a minha outra, menor que essa, eu comecei a encostar porque eu não enxergava. E aí um dia eu estava em casa e falei, mas que coisa horrível. Já pensou eu usando óculos? Ah, não. Falei, eu não vou usar óculos não, porque a cara de véia é para começar, né? Eu pensei, não, Jesus não tem isso para mim não. Irmãos, eu não aceitei aquilo. Dentro de mim, eu não aceitei aquilo. Aí a mente humana, mas é normal. Muita gente da sua idade já está usando óculos, não sei o quê, né? Eu não vou usar óculos. E comecei, toda vez que eu ia ler, ou que eu via que minha vista estava assim embaralhada, eu dizia, Senhor, obrigado, porque os meus olhos são curados. Os meus olhos são como os teus olhos, Senhor. A minha mente é de Cristo e o meu olho também é de Cristo.
está escrito que a minha mente é de Cristo? Meu olho também é de Cristo. E eu comecei a louvar a Deus. E fiquei um tempo, alguns dias, alguns meses, até acho que foi uns 2, 3 meses. E um dia, eu não sei porquê, eu peguei minha Bíblia pequena e comecei a ler. Irmãos, eu comecei a ler normal. E não foi nem essa não, foi aquela assim, ó, pequenininha assim. A letra bem pequenininha. E eu li normal. Tudo porque eu disse, os meus olhos são os olhos de Cristo. Deus quer fazer milagres nas mínimas coisas da sua vida. Mas só existe uma coisa que cria um Éden na sua vida, a palavra. Então faz uma coisa, essa semana, começa a escrever tudo que você diz. Ah, pastora, Deus me livre. Mas vai ser bom você escrever. Porque pelo menos no final do mês ou no final da semana, você não vai poder colocar a culpa em Deus. E você vai ver que quem está construindo caos na sua vida é você mesmo. Ou jardim é você também. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar em línguas. Irmãos, a oração em línguas é tão importante, porque quando você ora em línguas, você fala a palavra. Você está semeando a palavra dentro de você, em você. Quem fala em línguas fala mistérios, não fala? E quem é o mistério? Que mistério é esse que a gente fala? Jesus. A Bíblia diz que Jesus é um mistério escondido. E quem fala em línguas fala mistérios. Então começa a falar em línguas. Feche os seus olhos. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo paira. A Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Querido, o Espírito Santo está pairando sobre a face das águas. Mas cadê a palavra? Cadê a palavra? Cadê a palavra? Irmãos, o Espírito Santo está dentro de você, pairando sobre as águas. Fala para o teu irmão, mas cadê a palavra? Cadê o disse Karen? Cadê o disse Eber? Disse Bia? Disse Nath? Cadê? Fala para o teu irmão, disse? O Espírito está pairando, mas você tem que dizer. O Espírito pairou e Deus disse. O Espírito pairou e o Rômulo disse. O Espírito pairou sobre o Rômulo e o Rômulo disse. Querido, o jardim vai vir. Fala para o teu irmão, o jardim vai vir. O jardim vai vir, amém? Chora, manabai. Levanta então a sua voz e começa a dizer a palavra. Choquenamalababai. Ou abra a tua boca e começa a dizer o que Deus diz na sua vida. Não é para você dizer o que você vê na sua vida, mas é o que você crê. Você vai dizer agora o que está escrito. Choqueramanabababa. Espírito de Deus. Diga, só o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus pode me levar. Pode me levar. Pode me levar a andar em Deus. Pode me levar. Pode me levar a andar em Deus, a viver em Deus. Levante as suas mãos e comece a profetizar na sua vida. Eu sei que você está diante de muitos desafios. Eu quero que você comece a dizer. Eu quero que você comece a dizer como são as suas finanças. Como é a sua família? Comece a dizer como é a sua saúde.
Orele malababa chora bababa ye. Soqueda la manabai chora bababa. Choquera manababa ye. Diga, querido. Diga o que você quer ver. Diga pro teu irmão, diga o que você quer ver. Diga o que você quer ver. Chama o teu irmão aí, diga pra ele. Diga o que você quer ver, meu irmão. Só o Espírito de Deus, Ele vai me levar. Só o Espírito de Deus vai me levar, vai me levar a andar em Deus, vai me levar, vai me levar a andar em Deus, a viver em Deus. Só o Espírito, só o Espírito de Deus, somente Ele, pairando sobre as águas. Espírito, só Ele vai fazer germinar. Ele vai germinar a palavra. Pode me levar. Ele vai germinar um jardim na tua vida. Pode me levar a andar em Deus. Pode me levar. Vai te levar a andar em Deus, a viver em Deus. Diga pro teu irmão, vai te levar. Vai te levar a andar em Deus, a viver em Deus. Diga pro teu irmão, o Espírito vai te levar. Vai te levar a andar em Deus, a viver em Deus. Vai te levar, Ele vai te levar. Vai te levar a andar em Deus, a viver em Deus. Profetiza na vida do teu irmão. Se você não está conseguindo, Ele vai te levar a andar em Deus. O problema, irmãos, sabe qual é o nosso grande problema, irmãos? A nossa alma, a nossa velha alma. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Há um tempo atrás eu fiz uma cirurgia. Alguns aqui já sabem, mas eu vou contar porque muita gente aqui não sabe disso. Eu creio que isso vai edificar a sua fé. Eu fiz uma cirurgia, eu coloquei um implante. E 3 dias depois da cirurgia eu cheguei no médico. E o médico constatou que o meu corpo havia rejeitado aquele implante. E não sei quantos sabem, quando o organismo rejeita qualquer coisa, uma platina ou qualquer coisa que foi colocada no seu corpo, é inegociável com o seu corpo. Seu corpo, por hipótese alguma, pela medicina, vai aceitar aquilo. E o meu médico disse assim, ó, não tem como, Gleiva. Na segunda-feira você retorna aqui, porque nós temos que tirar. Irmãos, eu falei, meu Deus, a minha alma ficou como, irmãos? Triste. Claro que a minha alma ficou triste. E eu fiquei abatida. E a minha alma e a minha mente, porque na minha mente passa milhões de pensamentos o tempo todo. A minha mente é humana. E milhões de pensamentos. A minha mente já viajou lá no centro cirúrgico. E quando eu estava saindo da clínica, o Espírito Santo também fala comigo. O diabo fala, fala. A mente humana fala, fala. Mas Deus também fala. E quando eu saí daquela clínica, o Espírito Santo falou para mim assim: isso é para a glória de Deus. O Espírito me levou lá naquele texto,
quando chegaram para Jesus e falou assim: olha, Lázaro está doente e vai morrer. Jesus falou assim: essa doença é para a glória. Sabe, irmãos, eu fui para casa e o Espírito Santo na minha casa disse assim para mim: todo o universo é governado pelo nome de Jesus. E o Espírito Santo começou a me ensinar que tudo obedece ao nome. E aí eu tranquei lá ali no meu quarto e fiquei ali 3 dias trancada no meu quarto com o Espírito Santo. E o Senhor começou a ministrar para mim, porque eu não estava doente. Eu falei: gente, eu não posso confessar que eu sou curada, porque eu tô mais do que saudável, né? É meu sistema imunológico, normalmente. E aí o Espírito Santo começou a me ensinar pela palavra como que eu iria vencer aquilo. E o Senhor começou a falar comigo assim: eu não andei sobre as águas? E eu disse: andou, Senhor. E Ele falou assim: e a gravidade? Não é uma lei? E Ele disse assim para mim: no meu nome, eu ando sobre qualquer lei. Eu andei sobre as águas, porque tudo obedece ao nome de Jesus. Tudo obedece ao nome de Jesus. E ali eu comecei a ordenar ao meu corpo: corpo, eu te dou uma ordem. Pare de lutar contra essa prótese. Para. Irmãos, eu fiquei 3 dias. E eu não contei aquilo para ninguém. Sabe por que eu não contei? Jesus, quando entrou para ressuscitar aquela menina, falou: não entra ninguém não, entra só a gente aqui. Porque as pessoas, muitas vezes, o que elas dizem abala muito a nossa alma. E eu contei só para minha mãe e para o Heber. E eu fiquei ali 3 dias. No 3º dia, eu recebi uma ligação do meu médico: Gleva, todo mundo já está aqui, anestesia, todo mundo já chegou para te operar. Eu falei: doutor, eu não vou operar. Ah, mas como assim? Você tá... Eu falei: eu não vou. Ele falou: não, mas pelo menos vem aqui na clínica. Eu falei: tá bom, eu vou descer aí, mas eu não vou operar. Eu não tenho mais nada. Ele: mas eu tenho que ver. Aí eu desci ali. E aquele médico, até um homem de Deus. Irmãos, ele encheu o olho d'água. A enfermeira encheu o olho d'água e disse: meu Deus, eu nunca vi isso. Você não tem mais nada. Aí ele disse assim para mim: você quer que eu te dou um atestado? Ele falou assim para mim: eu sei que você é pastor e tal, você quer um atestado médico de que realmente isso aconteceu com você? Eu falei: não, doutor, acho que onde eu contar eles vão acreditar. Espero. Então a palavra, irmãos, muda qualquer circunstância. Amém? Dá um abraço no teu irmão e diga: a palavra muda qualquer circunstância na tua vida. Amém? Graça e paz.